Irmãos, hoje dia 27/6, estamos quase vencendo o mês de oração e de campanha de missões. E é tão bom poder estar falando sobre o trabalho missionário, que é a principal função da igreja. A igreja do Senhor Jesus é uma igreja viva, é uma igreja operante, e é uma igreja que necessita estar envolvida nas questões missionárias e simultaneamente, como diz Atos 1:8, em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Aprendamos isso de uma vez por todas. Talvez você diga assim: eu já ouvi isso 100 vezes, ainda não aprendeu. Precisa ouvir 1000 vezes talvez, para que você possa aprender e saber e dar valor para a obra missionária. Não é só olhar para o nosso umbigo, mas olhar para aquilo que está além das montanhas, além dos mares, os outros países, as outras nações, as aldeias indígenas, como por exemplo os Chavantes aqui do Brasil, que ainda tem apenas 40% ou até menos da Bíblia traduzida na sua língua. Hoje nós podemos ter dezenas de Bíblias. Sai uma Bíblia de estudo quase que por semana ou por mês do Brasil, e tanto na língua portuguesa quanto na língua americana e na língua inglesa. Então, meus amados irmãos, reflitam sobre isso. Eu queria relatar um pouquinho mais do nosso trabalho na Índia, destacar um fato que aconteceu quando a gente vai para um país como a Índia. Eles podem dar 1 ano de visto, mas a cada 3 meses você precisa sair daquela localidade e estar indo para outra nação. E chegando na outra nação para bater o visto e voltar para a Índia. E o primeiro país que nós tivemos a oportunidade de ir, saindo da Índia, foi a Tailândia. A Tailândia é um país que, no sul, é um país tomado de belos lugares, um paraíso mesmo. Mas nós não tivemos a oportunidade de ir até lá, porque não era esse o nosso objetivo. Nós fomos até Bangkok, que é a capital da Tailândia. Uma tremenda de uma cidade enorme, uma cidade imensa. Uma cidade, eu acho que mais ou menos parecida com São Paulo. E ali nós fomos hospedados na Jokung da Tailândia. E a maneira como nós chegamos lá, como fomos recebidos, tudo que aconteceu foi com certeza para a honra e para a glória do nome de Jesus. Nós estávamos ali para passar 1 semana e nós começamos a nos perguntar, eu comecei a me perguntar qual era o propósito de estarmos ali. Por que estar na Tailândia? Por que não ter ido para o Sri Lanka, que ficava mais próximo, ou para o Nepal, ou para qualquer outro lugar? Por que a Tailândia? E nós não estávamos entendendo. Pois bem, havia um pastor que tomava conta da base. Aquela base, ela faz um trabalho muito interessante com alunos que vêm do interior do país para estudarem, para fazerem faculdade ali, e muitos, sem conhecerem a Cristo, acabam conhecendo a Cristo, são discipuladas naquela localidade ali na Jokung, e são ganhas para Jesus e voltam para suas famílias transformadas. E a gente estava vendo aquilo ali, participando daquele momento, tentando fazer contato com aquelas meninas que a maioria fala inglês. E foi quando esse pastor, que responsável pela base, ele me procurou e disse que Deus tinha nos mandado ali porque havia um propósito. E eu quis
perguntar para ele qual era esse propósito. Ele pediu para que eu descesse até o térreo para conversar comigo. Nós começamos a conversar e ele disse o seguinte, que estava vindo uma equipe da Jocum de Porto Alegre, estavam vindo para passar um tempo no Camboja, fazendo um trabalho de mais ou menos uns 2 meses no Camboja, com crianças carentes, com famílias carentes. Só que havia acontecido um problema. A única pessoa que falava inglês, que ia ser a tradutora desses irmãos, nesse percurso até chegar no Camboja, que ia levar muitos dias, porque lá no Camboja o pastor era brasileiro e iria traduzir para a língua local, para traduzir para o inglês, e um obreiro local ia traduzir para a língua falada no Camboja. Mas eles iam ficar alguns dias ali na Tailândia. E estava no grupo uma moça da Bolívia. Essa moça da Bolívia era a única que falava inglês. E assim sendo, quando eles chegaram e desceram no aeroporto ali de Bangkok, na Tailândia, aquela moça foi impedida de entrar pelo motivo de que o brasileiro, quando vai para a Tailândia, ele não precisa de visto. Mas as outras nações sul-americanas precisavam de visto. E eu creio que por essa moça estar no Brasil há muitos anos, ela entendia que também ela não precisava de visto. Aquela moça foi impedida de entrar e aqueles jovens, número de 6 ou 7, eles estavam à mercê. Eles não teriam como se comunicar com a base da Tailândia, como ficar ali na base da Tailândia fazendo um trabalho por alguns dias e depois viajar até o Camboja sem um intérprete. E foi aí que nós, então, conseguimos entender o propósito que Deus nos impeliu, nos levou a ir à Tailândia. Foi porque ele sabia que aquele grupo de missionários brasileiros iriam precisar da nossa ajuda naquele momento, naquele tempo. E foi um tempo muito precioso, foram poucos dias, mas foi um tempo em que nós pudemos ajudá-los, porque eles não falavam uma palavra em inglês. E eu, Júnior e Aliceia pudemos ajudá-los em todas as necessidades que eles estavam precisando, as necessidades que eles estavam tendo. Então foi uma experiência tremenda conhecer esse grupo de obreiros ali de Porto Alegre, da base da Jocum de Porto Alegre, que naquele momento necessitavam de ajuda. E louvamos o nome do Senhor, porque o nosso Deus não é um Deus que conhece só o passado e o presente, mas Ele conhece também o futuro. Ele domina o começo e o fim da história, o começo e o fim de todas as coisas. E foi assim que Deus nos usou naquele país, que é um país tão necessitado do Evangelho, onde 95% da população é budista. E foi uma oportunidade riquíssima, maravilhosíssima, tremenda mesmo, de nós ajudarmos aquele grupo de jovens que tinham ido para lá para ser bênção. E como eles poderiam ser bênção se não houvesse alguém que os ajudasse na tradução? Então toda a honra, toda a glória pertencem ao nome do Senhor. E saibamos sempre que Deus está no controle de todas as coisas. Aproveitando a oportunidade, ore também pela Tailândia. Um grande país, um país voltado para a religiosidade, onde existem milhares e milhares de monges budistas,
os templos suntuosos construídos para o Deus, vamos dizer, o profeta em quem eles acreditam, um homem chamado Buda, e que estão distanciados da presença do Senhor e que necessitam da salvação em Cristo Jesus. Que a Tailândia também seja alvo das nossas orações. Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.